Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática dessa semana. Hoje é dia 4 de agosto de 2020. Hoje nós vamos falar a respeito de expressões numéricas, né? Aqui ele começa a falar a respeito das expressões que nós temos utilizados na língua portuguesa, né? Que são expressões como silêncio, como que calor, até amanhã. Então, são várias expressões que fazem com que a gente expresse o que nós estamos sentindo naquele momento. Quando a gente se refere à questão de matemática, né? Na matemática, nós encontramos expressões numéricas, que envolvem números e operações. Quando efetuamos uma expressão numérica, chegamos a um único número, ou seja, a expressão numérica é como se fosse o fechamento daquele trabalho, daquela expressão que você trabalhou até o momento. Vamos lá. Até o momento, nós trabalhamos adição, subtração e multiplicação, tá? Ou seja, a expressão numérica que nós vamos trabalhar envolve essas três operações matemáticas que foram vivenciadas até agora, né? Então, isso faz com que você revise aquele contexto que você trabalhou, as operações que vocês viram até o momento. Então, quando nós trabalharmos os algoritmos da divisão, as expressões de divisão, então nós vamos trabalhar expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. E assim sucessivamente, a gente vai aumentando o nosso conhecimento com relação a alguns conteúdos matemáticos e a gente fecha esse raciocínio trabalhando a expressão numérica referente àqueles conteúdos que foram trabalhados anteriormente. Como até o momento nós vimos três: a adição, subtração e multiplicação, então as nossas expressões numéricas vão trabalhar com esses contextos, tá bom? Então, aqui a gente tem uma expressãozinha simples, onde eu tenho 3 mais 2 vezes 7. Né? Ela é uma expressão numérica que envolve duas operações matemáticas, a adição e a multiplicação, ok? Então, como é que a gente pode efetuar? O que é que a gente faz? Por onde a gente começa? Quais são as regras que envolvem expressão numérica? Tá? Então, as regras de expressão numérica nos dizem, tá, que primeiro eu preciso resolver as multiplicações e adições, as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem, ou seja, quando elas forem aparecendo dentro do meu trabalho, eu vou resolvendo elas primeiro. Como nós ainda não trabalhamos com divisão, então o nosso trabalho vai ser, primeiro eu vou resolver as multiplicações que aparecerem no trabalho, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver as multiplicações. Depois que elas estiverem resolvidas, a gente vai para as adições e subtrações na ordem que elas forem aparecendo, tá? Então, quando elas forem aparecendo, a gente vai fazendo a resolução. Sendo assim, a expressão que foi dada anteriormente, que é 3 mais 2 vezes 7, eu preciso começar pela multiplicação, né? Então, 2 vezes 7 são 14, a parte que eu não utilizei eu repito novamente, e aqui, como agora a gente só tem uma soma, eu faço 14 mais 3, que dá 17. Então, essas são regras, eu preciso me adaptar a essas regras, né? Então, eu preciso saber que, numa expressão numérica, eu preciso resolver primeiro as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. E depois eu faço adição e subtração na ordem que elas aparecem, tá bom? Então, como a gente não trabalhou divisão ainda, o seu começo de expressão numérica é pelas multiplicações, ok? E na expressão numérica, nós escrevemos para o problema de Ana, nós temos aí uma expressão para a gente identificar, para eu mostrar a vocês como é que se resolve, e eu começo a acrescentar a essa expressão numérica os símbolos, né? Você vai ver aí que a gente vai trabalhar com parênteses, conchetes e chaves, certo? E o que é que esses símbolos significam, né? Então, esses parênteses, conchetes e chaves, eles servem para nos dizer a ordem de resolução. Se nós tivermos uma expressão numérica sem símbolo, então eu vou seguir a ordem dos sinais, tá?
Então, deixa eu ver se tem aqui embaixo. Não, depois tem que fazer a conta e depois a gente volta para eu reforçar essa questão dos símbolos e dos sinais, tá? Então, vamos para o exemplo dessa que nós temos aqui, tá? Então, o que é que nós temos? Eu tenho uma operação extensa, né? Eu tenho 47 mais 56, 59, 42, 44, 54, né? Vezes 2 para finalizar. Sendo assim, né, essa operação matemática aqui, ela está entre parênteses, porque pelo que a gente viu anteriormente, eu preciso começar multiplicando, não foi isso? Se eu tenho uma soma e uma multiplicação, eu vou multiplicar primeiro. Só que, se a operação estiver entre parênteses, independente da operação que tenha fora, eu preciso resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, às vezes a gente se assusta um pouco, porque a expressão numérica é um pouco grande, né? São cálculos, quando a gente olha, dá um certo impacto. Porém, a expressão numérica é feita uma coisa de cada vez. Então, não precisa a gente se assustar, tá bom? Então, se a gente tem aí um parênteses, ele está nos dizendo matematicamente que eu quero que você resolva primeiro o que tem dentro do parêntese. Então, o que tem dentro do parêntese é uma soma. Então, vamos a ela, né? Então, a gente tem aqui, ó. Eu gosto sempre de colocar o quadro valor de lugar para você observar o quanto a organização da sua estrutura facilita na hora da sua compreensão, tá certo? Então, vamos começar a somar. Eu coloquei todos os números aqui e a gente vai começar. Eu tenho 7 mais 9, que são 16. 16 mais 2, aqui, ó. 16 mais 2, que são 18. 18 mais 4, aqui, que são 22. E 22 mais 4, que dá 26, certo? Então, quando eu faço a somatória das unidades, eu acho 26. Então, fica 6 e vai 2 aqui, ó, o número 26, tá vendo? Então, as unidades permanecem aqui embaixo, abaixo das unidades, e a nossa dezena vai para a casa das dezenas, tá bom? Então, 7 mais 9 mais 2 mais 4 deu 26. Fica 6 e vão 2. Aí agora a gente começa aqui, ó. 4 mais 2 são 6. 6 mais 5 são 11, né? 6 mais 5 são 11. 11 mais 4 são 15. 15 mais 5 são 20. Mais 4, 24. Por quê? Porque não é obrigatório que você siga a ordem de somatório, tá? Não precisa, você pode fazer do jeito que você achar mais fácil. Veja aqui, ó. 4 mais 4 são 8. 8 e 4 são 12, né? 12 com 2 dá 14. 14 com 10, ó. 5 mais 5, 10. 14 com 10, 24. Tá? Então, essa ordem que você utiliza para somar não precisa obrigatoriamente seguir a ordem que está aqui, não. Você pode fazer da forma que você achar mais fácil. Ó, por exemplo, 4 mais 4 são 8. 8 e 2 são 10. 10 com 9, 19. 19 com 7, 26. Certo? Então, você pode organizar aqui e fazer o somatório na sua cabeça, da maneira que você achar mais fácil essa organização de números, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente viu que o somatório deu 24. Então, fica 4 e vai 2 aqui. E aí, como não tem nenhum número para somar, esse 2 desce. Então, significa dizer que 49 mais 50, perdão, 47 mais 59 mais 42 mais 44 mais 54 dá 246. Então, eu fiz o somatório de todo mundo, deu 246 vezes 2. Aí a gente bota ele aqui para multiplicar, tá? A gente começa unidades, o 2 multiplica o 6, depois o 4, depois o 2. Vamos lá? 2 vezes 6 são 12, fica 2 e vai 1 para cá. 2 vezes 4 são 8, mais 1. Ó, esqueci de somar, gente, ó. Aqui é 9, tá? 2 vezes 4 são 8, mais 1, 9. Tem que colocar o 9 aqui. E 2 vezes 2,
4. Então, o resultado daqui vai ser 492. Aí aqui vai estar errado também, ó, tá? 492. Consertem aí, tá bom? E aqui eu explico a vocês bem direitinho essa ordem de símbolos, né? Então, a gente tem ó, a ordem dos símbolos quando você for resolver, certo? Primeiro, você precisa fazer os parênteses, que são esses rapazes aqui. Então, independente da expressão numérica que você tenha, se vem parênteses, você vai direto para dentro dos parênteses para resolver. Depois, você vai para os conchetes, tá? Que é essa simbologia aqui, e finaliza com as chaves. Então, a ordem dos símbolos, primeiro eu resolvo parênteses, conchetes e chaves. E depois a gente vai atrelado, né, trabalhando com a ordem dos sinais, que são multiplicações e divisões na ordem que elas vão aparecendo, finalizando com adição e subtração na ordem em que elas aparecem. Nós vamos ter outros exemplos também que envolvem essas simbologias para tentar clarear um pouquinho a mente de vocês com relação a isso, tá? Que tal alguns exemplos, né? Aqui a gente segue com esses exemplos. Aqui eu coloquei exemplos simples que não tem simbologia. Se observa, não tem parênteses, não tem conchete, não tem chave, é só os símbolos. Ou seja, você vai observar a ordem dos sinais. Por quê? Porque não tem símbolo. Se não tem parênteses, não tem conchete, não tem chaves, então só precisa observar essa ordem aqui. Multiplicações, né? Porque a gente não viu divisão ainda. Primeiro as multiplicações, depois adição e subtração, tá? Ó, ele colocou uma divisão aqui, ó. Tem outra aqui também. Então, já serve para a gente observar. Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem 2 vezes 9 dividido por 3 menos 5. O que é que ele disse lá? Que a gente resolve multiplicação e divisão na ordem que eles vão aparecendo, não é isso? Então, quem foi que apareceu primeiro? A multiplicação. Então, 2 vezes 9 são 18. Veja que o resto a gente copia do jeitinho que estava lá. 2 vezes 9 são 18, aí copia dividido por 3 menos 5. Aí agora é que a gente vai dividir. Por quê? Porque não é na ordem que elas vão aparecendo, então apareceu primeiro a multiplicação, então eu multipliquei, agora eu vou dividir e por fim é que eu vou fazer a subtração, tá? Aí 18 dividido por 3 é 6, menos 5 é igual a 1. Tá? Então, a expressão numérica, se você prestar atenção na ordem em que ela vai aparecendo, né? Então, isso vai facilitando a sua compreensão. Veja aqui. Aqui nós temos 18 menos 3 dividido por 3 mais 7 vezes 3 menos 2. Aqui, eu vou resolver essa divisão e essa multiplicação. Por quê? Porque apareceram na ordem. Então, eu começo dividindo e multiplicando. Então, apareceu primeiro a divisão, depois a multiplicação. Então, 18 menos 3 canetas para 3 pessoas dá 1, mais 7 vezes 3 são 21, menos 2. Agora, ele vai fazer as operações. Ele fez aqui 18 menos 1, que deu 17. E 21, ele só fez uma. 18 menos 1. Aí mais 21 menos 2. Agora ele vai fazer 17 menos 20, 17 mais 21, que deu 38 menos 2. 38 menos 2 é 36. Você observa que nós vamos poder discutir, observar, que existem várias formas de resolver expressão numérica. Eu, particularmente, quando eu chegasse nessa etapa daqui, né, porque esse aqui é o assunto do livro de vocês, quando eu chegasse aqui, eu iria ordenar os elementos. Você vai ver nos próximos exemplos que eu for dar, eu iria organizar os elementos. Eu iria colocar os números positivos de um lado e os números negativos do outro, porque aí eu poderia fazer um somatório mais rápido, certo? Aqui ele foi fazendo etapa por etapa, tá bom? Eu não vou trabalhar essa explicação agora, para não confundir a mente de vocês, essa questão da problematização que envolve essas expressões numéricas. Eu quero mais essa parte aqui de cálculo básico. Depois é que a gente vai para essas expressões, tá? Vamos para esse exemplo aqui que a gente tem. Eu coloquei uma expressão simples com o aparecimento de um símbolo apenas, né? Então, o que é que eu quero com esse símbolo? Eu quero que você comece resolvendo por ele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver
pelos símbolos, né? Se eu tenho um símbolo que é parênteses, colchetes e chaves, então eu preciso imediatamente ir para dentro desse parêntese para resolver, ok? Então, e sempre lembrando a ordem dos sinais. Veja que a gente tem multiplicações, divisões, adição e subtração. Aqui eu tenho uma expressão que envolve soma, subtração e multiplicação. Mas, como eu tenho um símbolo, eu preciso ir resolver o que tem dentro do símbolo. Então, vamos embora? 9 mais 21 menos 5 dá 6 vezes 2. Agora, eu venho para os símbolos, tá vendo? Que agora tem uma conta de mais e uma de vezes. Quem é que a gente faz primeiro? A multiplicação. Então, 6 vezes 2 é 12. E 12 mais 9 é 21. Então, o número que representa essa expressão seria 21. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É com relação à observação, com relação aos símbolos e com relação aos sinais. Mas, professora, é muita coisa para lembrar. Veja, isso aqui, essa observação que eu fiz aqui, você vai fazer aí do lado no seu caderno. Para quê? Para que quando você comece a resolver, tá? Você vá sempre observando. Por quê? Porque a gente está iniciando agora o contexto de expressão numérica. Então, você precisa ainda de um pouco de exercício para resolver essas questões, certo? Então, é necessário que vocês exercitem bastante essas expressões que foram dadas agora, como exemplo, né, que já tem a resposta, você vê aí o passo a passo para ser resolvido, e também naquelas que você vai fazer na sua atividade, tá bom? Aí eu coloquei aqui mais 2 exemplos para vocês. Nesse segundo exemplo aqui, eu coloquei o aparecimento de parênteses e conchetes, tá? Para vocês verem como é que a gente vai resolvendo, certo? Independente das operações que tem. Se tem uma simbologia, se tem símbolo, eu vou diretamente para o símbolo. Então, eu preciso resolver primeiro o que está dentro desse parêntese. Todo o restante da expressão eu copio novamente. Então, eu tenho 20 menos 9, que me dá 11. Veja que todo o restante eu copiei do jeitinho que ele estava, tá vendo? Não mexi em nada, eu vim só para cá. Aí agora, eu tenho um conchete que tem uma conta de menos e uma de vezes. Aí eu tenho que lembrar dos sinais. Se eu tenho uma conta de mais e uma de vezes, quem é que eu faço primeiro? A de multiplicação. Veja que eu coloquei a setinha aqui na multiplicação. 2 vezes 11 são 22. Todo o resto permaneceu do mesmo jeito. Aí agora é que eu posso fazer a continha de menos. Dos 22 que eu estou devendo, eu paguei 3. Eu ainda devo 19, certo? E agora, para fechar, 10 vezes 19 dá 190. E esse sinal menos, com mais, continua menos, certo? E nesse daqui, eu coloquei parênteses e chaves. Mas a gente pode encontrar uma expressão numérica que tem os 3 elementos: parênteses, conchetes e chaves, tá bom? Pode ser. Aí aqui a gente começa, né? Eu vou observar o parênteses. Obviamente, eu tenho uma conta de mais, uma de vezes e uma de menos. Então, eu preciso fazer a de vezes primeiro, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, 7 vezes 1 é 7. Todo o restante copiado lindamente como estava lá em cima, tá vendo? Aí agora eu tenho, depois que eu resolvi a multiplicação, eu tenho uma soma e uma subtração, e ele diz que a gente resolve na ordem que elas aparecem. Então, apareceu primeiro a conta de mais. Então, eu vou fazer ela primeiro, tá? 3 mais 7 são 10, menos 4. Aí, agora a gente vai fazer a continha de menos. 10 menos 4 são 6. Veja que todo o resto a gente copia, ó, não faz nada. A gente só está movimentando onde estão essas setinhas vermelhas, tá vendo? Aí agora que eu resolvi já o parênteses, liberei, ficou somente a chave, aí eu tenho 2 vezes 6, que são 12. Dos 15, eu tiro 12, me sobram 3. Certo? Então, esses aqui foram os exemplos que eu fiz para vocês verem aí bem direitinho como é que a gente vai fazendo essas resoluções. Se você tiver alguma dúvida, tente copiar essa expressão, fazer sozinho, volte o vídeo da aula, tá certo?
tente ver como é que você resolve cada ordem direitinho. Se você cometeu algum erro, volte para ver onde você errou, tá? E aí a gente vai para a nossa atividade da semana, tá? Então aqui a gente tem João e Pedro, eles vão participar de uma corrida com barreiras, né? Aquelas corridas com obstáculos. Vai ser dada a largada. Calcule a pontuação ganha por ultrapassar cada obstáculo. Então, no primeiro obstáculo, que é o obstáculo de 100 metros, eu tenho uma expressão que representa os pontos que Pedro fez nesse primeiro obstáculo. E a expressão numérica que representa a pontuação de João. No segundo obstáculo, eu tenho a expressão de Pedro e a expressão de João. E no terceiro, a expressão de Pedro e a expressão de João. Essa expressão representa os pontos que eles ganharam em cada uma dessas etapas. Então, significa dizer que você vai precisar fazer essa expressão numérica, tá? Você vai precisar fazer a expressão numérica correspondente ao primeiro obstáculo. Vamos dizer que deu 5 para Pedro e 20 para João. Aí você vai fazer a do segundo. Aí para Pedro deu 10, para João deu 15. Né? Porque você não vai fazer a conta, você não vai ter o resultado final da expressão, certo? E aí eu quero saber a pontuação de cada um. Então, quando você terminar de fazer essas expressões, você vai observar o de João e você vai somar. O que ele conseguiu na primeira, na segunda e na terceira. Você vai somar os 3 pontos que ele fez, né? O valor que ele conseguiu em cada uma dessas caminhadas. Depois você vai fazer o mesmo somatório com Pedro, ó, tá? Você vai fazer o cálculo e depois você vai dizer, ó, deu 5, mais 10 que deu 15, mais 10 que deu 25, por exemplo, né? Aí, João, deu 20 mais 30, que deu 50, mais 10 que deu 60. Aí você precisa somar, precisa fazer a expressão numérica para saber a pontuação de cada um deles, em cada obstáculo desse, e depois você vai ter que somar os pontos de Pedro e os pontos de João para me dizer quem ganhou esta corrida. E no segundo quesito, você tem aqui 5 expressões numéricas que envolvem o que foi trabalhado hoje. Né? Essa expressão aqui é uma expressão simples, não tem símbolo, então você só vai seguir a ordem dos sinais. Já essa daqui eu coloquei, né, nas demais eu coloquei apenas o parêntese, então preste atenção, volte nas aulas, veja como foi que eu fiz, como foi que foi explicado, e veja se você consegue descobrir para mim qual é o resultado de cada uma dessas expressões. Durante a correção, nós teremos a oportunidade de fazer, eu vou fazer com vocês, detalhadamente, todas essas questões, todas essas expressões, etapa por etapa. Mas eu espero que vocês consigam realizar boa parte delas em casa sozinhos, sem a minha ajuda, ok? Então, bons estudos e a gente se vê semana que vem.